Vamos à palavra desta noite, em nome de Jesus. Nós estamos trabalhando com o mesmo princípio ainda, a gente não desenvolveu todo o texto, a gente está fazendo em partes. A estrutura, parte 2, falando sobre a estrutura, como funciona a missão. A igreja tem uma missão, eu tenho falado nos devocionais para vocês aí que a gente está organizando ela em 3 partes. A questão da missão do cuidar, a estrutura da missão do discipular e a estrutura da missão no enviar, que é evangelismo, a missão em si, no sentido mais conhecido. Mas a missão, o trabalho, o desafio que a igreja tem de não só ir até as pessoas. Não adianta você ir falar do amor de Deus e largar as pessoas, tem que cuidar. E assim a igreja ela vai se retroalimentando. Ela gera e ela cuida, e ela discipula, e ela gera novamente, ela cuida, assim como numa família, numa história de família é assim. Uma pessoa casa, tá lá um casal, seus filhos, os filhos vão ficar um tempo ali amadurecendo, vão casar, vão formar família, vão ter filhos, e assim a vida é assim. Hoje em dia que está meio estranho que o pessoal porque positivo com positivo não dá, não funciona, e negativo com negativo não funciona. Vocês sabem do que eu estou falando, né, gente? Entendeu? Tem que ser positivo com negativo, aí o negócio flui, né? Dois positivos não vai virar, né? 2 negativos também não. Tem que ser positivo, negativo, e aí a coisa funciona, né? E aí a gente tem um conceito muito hoje em dia, né? Mas o conceito de família, o conceito da célula, o conceito, desde que Deus criou, tudo é assim, né? Gerar, cuidar, e aí a nova geração enviada e repete o processo. Na igreja não é diferente. Somos uma família, somos um corpo, e replicamos muitas coisas que Deus criou em todos os ambientes, inclusive dentro da própria igreja. Nós falamos a semana passada sobre a questão de Efésios 4, 11 em diante, a questão dos 5 ministérios, são dons ministeriais. Nós vimos sobre o apóstolo, o profeta, o evangelista, os pastores e os mestres, que são os líderes que ajudam a igreja a se desenvolver para o seu crescimento. Nós vimos na semana passada quais eram as habilidades, os objetivos que essas pessoas tinham, os dons que eles estavam usando para poder atuar como liderança. O que nós veremos hoje aqui, nessa estrutura, é um pouco a desdobramento do trabalho dessa liderança, o que ela vai gerar dentro da igreja. Vamos lendo e você vai entender melhor. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então a gente está refazendo o texto aqui, que a gente já leu semana passada, é nosso texto de base, a gente vai trabalhar com ele ainda durante alguns dias. Só que hoje eu quero destacar qual o objetivo do ministério da liderança. Então a gente vai trabalhar com 3 pontos aqui, que diz que Deus deu essas pessoas com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço
e para a edificação do corpo de Cristo. Vamos trabalhar com esses 3 pontos aqui, vamos desenvolver uma conversa aqui sobre este tema. Vamos lá então. No estudo anterior, vimos uma descrição de possíveis tarefas daqueles que têm um dom ministerial. Hoje veremos o que o trabalho desses líderes traz à membresia da igreja. O que a liderança vai trazer para a membresia, né? Então, o primeiro ponto aqui, a gente destacou, entre aspas, que é uma pequena porção do texto bíblico, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, irmãos, a palavra aperfeiçoamento é a palavra em grego, katartismos. Meu grego está um pouco enferrujado, irmãos, me perdoem. Faz muito tempo que eu não falo grego, né? Então vocês me perdoem, tá? A gente vai desenrolando. Quem vê, pensa, né? A gente já luta para falar o português, quanto mais falar grego. Irmãos, vocês dizem que eu viajei. Irmãos, a cabeça da gente parece que vai dar um nó, irmãos. No espanhol, a gente entende bem e não consegue falar quase nada. O português é muito complexo, então você assimila o que eles falam, mas não consegue falar. Como eles não entendem o que a gente fala. O latino, né, o que fala o espanhol. Em inglês aí nem se fala, né, irmãos? Misericórdia. Precisamos orar, botar a mão na cabeça, Senhor, me dá o dom de línguas, né? Interpretação de línguas, como em Atos 2. Vocês sabem que em Atos 2 não eram línguas estranhas que eles falaram, eram outros idiomas. Né? Eles falavam outros. Então, de vez em quando, a gente vê um testemunho de alguém com uma unção que fala um outro idioma da terra, para falar das grandezas de Deus, né? Falou, Senhor, me dá graça para poder aprender outra língua, né? E depois de velho é mais difícil ainda. Mas Deus é bom, se Deus quiser fazer, Ele faz. Mano. Eu tenho que continuar orando e fazendo a nossa parte, né, irmãos? Lendo, pesquisando, estudando, e aí Deus vai dando graça. A gente quer que tudo seja feito por um milagre, né, irmão? Tem coisa que é milagre, tem coisa que a gente tem que fazer, né? Tomar vergonha na cara e estudar. Vamos lá, irmãos. Então, katartimos, quer dizer, ajuste, preparo e treinamento. Então, quando fala com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, está dizendo o quê? É para ajustar, preparar e treinar. Então, o objetivo é capacitar os crentes, formando discípulos maduros e firmes na fé. Os líderes treinam os santos, os santos aprendem e crescem espiritualmente. Então, o papel da liderança da igreja é fazer o quê? É aperfeiçoar. Primeira coisa que temos que entender, irmãos, primeiro, nós não somos perfeitos. Sim ou não? Tá? Então, a gente tem que entender uma coisa. Se eu sou líder em alguma área, seja numa área no nível maior, ou numa liderança no nível médio, né, como é o líder de uma célula, líder de uma rede, enfim, nós temos que entender o seguinte, as pessoas não vêm pronto. O discípulo não vem pronto. O sonho nosso é que o discípulo viesse pronto, né? Ah, eu estou orando, Senhor, eu quero ter discípulos aqui na minha célula, né? Eu vou orando, você vai rachar de orar para ter um discípulo pronto e você não terá um discípulo pronto, tá? Entenda, não é falta de fé, é porque é um processo de aperfeiçoamento. E quem que vai liderar o processo do aperfeiçoamento? Somos nós que estamos liderando as pessoas. É assim, irmão, a gente vai caminhando, as pessoas caminham conosco. E ali na caminhada é que você vai fazendo os ajustes para ver como a coisa tá, né? Às vezes a gente tem muita teoria sobre um assunto e a vida real é outra. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o seguinte. O Brasil, durante muito tempo, teve pilotos de Fórmula 1 conhecidos, né? A gente teve o Emerson Fittipaldi, depois Ayrton Senna, né? Tivemos depois Nelson Piquet, né? Primeiro Nelson Piquet, Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, que muito fortes. Depois tivemos o Barrichello e Massa, né? Felipe Massa. E agora está surgindo alguns outros também. Mas, irmãos,
o Barrichello era a maior vítima de meme, né? Porque ele sempre, teoricamente, ele sempre era o segundo. Ele estava numa equipe grande, mas sempre o outro era o cara que ganhava as corridas. E teve uma vez que eu estava vendo uma matéria e estava vendo um comentário, né? E durante um tempo ele correu com o Schumacher, que era o cara, né? O Schumacher da corrida era o cara. Muito bom, infelizmente até ele sofrer aquele acidente, era o cara imbatível. E eu vi uma matéria o seguinte, que o Schumacher só dirigia o carro dele depois que o Rubinho Barrichello dirigia primeiro e fazia os ajustes. Já viram essa matéria ou não? Chegaram a acompanhar ou não? O Barrichello é quem pegava o carro e fazia os ajustes. Ele andava no carro e ele via, tá puxando para cá, tá puxando para lá, regula aqui, regula lá, e depois o Schumacher ia lá e ganhava. Cara, mas caramba, se ele fez os ajustes, porque ele não ganhava? Porque não era o dom dele. O dom de dirigir era do Schumacher. O dom de ajustar era do Barrichello. Eles eram uma dupla e se deram muito bem. E o Barrichello teve humildade para aceitar isso durante muito tempo. Que não é fácil. Que não é fácil. Então o Barrichello fazia o aperfeiçoamento. E aí depois o Schumacher ia lá e dirigia muito bem e fazia a coisa acontecer. A gente, falando sobre Fórmula 1, por exemplo, Ayrton Senna era o cara mestre em correr na chuva. Depois vieram outros, mas ele era o cara bom para correr na chuva. O que você percebe? Apesar de eles serem todos pilotos de alto nível, porque o cara que está na Fórmula 1, o cara está lá na prateleira de cima. É o cara, né? Quem dirige na Fórmula 1 é uma pessoa realmente muito acima da média. Muito, muito acima da média. Então, mesmo assim, todos eles dirigem carro, mas eles conseguem ter características diferentes. Um corre muito bem, é muito rápido, o outro tem a habilidade de ultrapassar quando a corrida é mais travada, tipo lá em Mônaco, né? Lá naquelas ruas de Mônaco, do Principado de Mônaco, tinha gente que era muito bom para jogar ali, mas se eu pôr numa corrida, não vai tão bem numa corrida mais aberta. Então, características diferentes. Os dons ministeriais, eles são especialistas em áreas diferentes. Todos visam um aperfeiçoamento. Mas um trabalha numa coisa, outro trabalha em outra, outro trabalha em outra. Mas que você não pode esquecer o seguinte, é um processo de aperfeiçoamento. O que isso quer dizer, irmãos? Que nós não somos perfeitos, mas podemos ser aperfeiçoados, que a gente pode ser melhorado. Então, o discipulado, a liderança, tem o desafio de melhorar as pessoas na presença de Deus. Quando eu falo melhorar, o relacionamento, a vida com Deus, o seu trabalho, o seu dom, porque a gente já viu isso aqui, vamos ver um pouco mais hoje, que os dons ministeriais, eles ajudam nesse processo de aperfeiçoamento para que cada pessoa use o seu dom com eficiência. A gente não faz no seu lugar. Esse é o engano que muitas pessoas têm. Acham que o pastor, o líder, seja ele o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor ou o mestre, que são os ministérios de liderança, que eles têm que fazer, fulano tem um dom de evangelismo. Então, não é só ele que evangeliza. E os outros que devem evangelizar? O profeta, só ele que tem que ter uma palavra de Deus, só ele que tem que interceder, orar? Não, todo mundo precisa. O papel dessas pessoas é trazer um aperfeiçoamento. É ajudar as pessoas no crescimento, na estrutura delas, melhorando, ajustando aqui, melhorando lá, tirando algumas coisas, acrescentando outras e ajustando. Mas nós não podemos e não devemos fazer no lugar de vocês. E esse é um ponto, irmãos. Uma das coisas que emperra o aperfeiçoamento é que as pessoas, eles querem ter perto delas os líderes. Mas eles querem ter os líderes para cuidar delas. E não para aperfeiçoá-las. Porque aperfeiçoar dói. Porque podar dói. Porque corrigir dói. A gente quer ter o lado amigo,
a gente quer ter o lado de ter alguém para a gente conversar alguma coisa, para ter alguém para orar por nós. O nosso trabalho também é esse, mas não é só esse. Não é só esse. Porque nós precisamos aperfeiçoar. O nosso chamado é aperfeiçoar os santos. A gente está lendo aqui, ó. Aperfeiçoamento, no grego quer dizer ajuste, preparo e treinamento. Para que a pessoa desenvolva melhor o dom que ele tem. Porque nós já estudamos aqui, exaustivamente, que todos os crentes têm pelo menos um dom espiritual. Sim ou não? Eu acho que vocês não têm dúvida sobre isso. Tem ou não? Eu já falei pra caramba. Se precisar, eu falo de novo. É o assunto que eu mais gosto de falar, isso aí. Sem problema. Tá? Então, todos nós temos pelo menos um dom espiritual. E o papel da liderança é nos ajudar a aperfeiçoar o nosso dom. Pastor, o dom não é perfeito? De Deus, Deus deu o dom, sim, o dom é perfeito. O problema é que nós somos o canal pelo qual o dom é utilizado, e nós somos imperfeitos. O dom não é ruim, o dom é bom, o dom é perfeito. A Bíblia diz que toda dádiva que vem do céu é perfeita, mas passa por nós que somos imperfeitos. Aí vem a palavra aperfeiçoar. Aperfeiçoar não quer dizer que a pessoa vai ficar perfeita, que não erra mais. Mas ela está sendo melhorada, aperfeiçoada, ela está sendo ajustada, corrigida, treinada para exercer o seu chamado. Então, quando falamos na semana passada dos dons ministeriais, falamos de uma equipe de pessoas que tem um dom para liderar outras, para ajudá-las no seu aperfeiçoamento. Porque o objetivo final é o serviço do reino. A gente vai estudar isso um pouco mais à frente. O objetivo é ter uma transformação. O objetivo é gerar maturidade. Nós lemos o texto agora, não é o assunto de hoje, mas fala para a gente não ser mais menino, levado por toda sorte de doutrina. Né? Não podemos ser convencidos com qualquer história. Né? Criança, ele acredita em coisa que não tem nada a ver. Por um lado, é bonito você ver a inocência da criança para algumas coisas, é bonito de ver, né? Eles têm assim, somente as crianças que são da igreja, eles têm uma fé mais simples do que a gente, né? É bonito de ver. Mas por outro lado também, eles são uma esponja. Eles assimilam as histórias. Então, eu tenho lá um discipulado com o Azaf quase todo dia. Né? O Natan não pergunta muito, ele observa bastante, ouve, ele tem o jeito dele. Agora o Azaf, ele pergunta e conversa, fala mais que o homem da cobra. E aí ele pergunta um monte de coisa, faz umas perguntas difíceis. De onde ele arrumou isso aí, gente? Meu Deus do céu. E aí eu vou separando uma coisa da outra. Porque você não pode derrubar a fé, mas também você não pode ensinar a acreditar em qualquer coisa. Separar uma coisa da outra. Esse é o processo de quê? De aperfeiçoamento. Tem gente que não crê em nada, eu tenho que despertar a fé, tirar. Mas por outro lado, eu tenho que ser cético para algumas coisas também, porque se eu começar a acreditar em tudo, vira bagunça. Então, o papel do líder, seja qualquer um desses dons ministeriais, todos eles, ou em algum momento, algum deles, é para aperfeiçoar, colocar as pessoas no trilho para poder funcionar, porque as pessoas bem ajustadas, maduras, estáveis, elas vão produzir para o reino. Elas vão exercer os seus dons e vão abençoar a igreja, trazer uma igreja forte e edificada, uma igreja madura. Como eu falei para vocês, como numa grande família, você tem pessoas mais maduras, você tem pessoas que estão num processo de amadurecimento e você tem as crianças. Não é assim, não? Você reúne uma família, tem, avós, pais e filhos. Os avós já passaram por um monte de coisa, têm a experiência, talvez eles não tenham a energia que as crianças, os mais jovens têm, mas eles têm a experiência. Os pais, agora já um pouco mais maduros, criando filhos, já têm uma estabilidade, eles estão no meio termo, né, entre a experiência e o vigor. E temos as crianças, adolescentes, que têm aí o vigor, uma vida pela frente, mas não têm a experiência e nem a sabedoria que os mais velhos têm.
Então é uma troca, né? A gente fala que uma casa que tem criança é uma casa que tem alegria, ou não é? Sim ou não? Vocês concordam comigo ou não? Só a pastora Fernanda. Obrigado, pastora Fernanda. Só a pastora Fernanda concorda, obrigado. Os outros irmãos não querem saber de criança. Ó, por exemplo, tem um ali enfiado embaixo da cadeira, por exemplo. Olha lá. É a fase difícil, né, irmãos? A gente quer tanto que os nossos filhos andem. Quando eles começam a andar, fala, Senhor. Não é assim, não? Irmãos, lugar que tem criança é um lugar que tem vida, que tem alegria. Mas por outro lado também tem bagunça, tem barulho, não é assim, não? Mas faz parte, irmãos. Uma casa só tem gente que sobra demais, é chato, irmãos. Tem que ter alegria. A igreja é assim também. O que não é normal, irmãos, o que não é normal é você ter um grupo de gente adulto que age como criança. Ah, isso não é normal. Porque não amadureceu. Não tem atitude de gente adulta. Então, irmãos, às vezes nós temos uma igreja que ela tem gente com idade para ser mestre, mas está agindo como um neófito, alguém que está chegando agora. Paulo, ele dá uma bronca nos irmãos de Corinto e fala, né, eu queria poder dar um alimento sólido para vocês, mas eu tenho que dar leitinho. Vocês entenderam, irmãos, a dificuldade e a pressão? Então, quando nós temos os papéis corretos, a liderança trabalhando e a disponibilidade dos irmãos, nós temos um processo de aperfeiçoamento. Lembrando que discípulo não vem pronto, tá? O ganhar as pessoas, batizar as pessoas, não é o fim. Tá terminar, ai, graças a Deus ganhei uma alma, ai, já fiz. Não, ali você está começando. É igual quando, ai, tive um filho. Ai, eu tenho um sonho de ter um filho, ai, meu Deus, que alegria, tá, nasceu o neném. Acabou o serviço? Não? Acabou o serviço? Não, é agora que está começando. Entendeu, irmãos? A igreja não é diferente. Não é diferente. A gente tem uma luta, sim, um esforço, uma oração, um trabalho para ganhar alma. Mas quando as almas são ganhas, agora tem que começar a desenvolver as pessoas. Isso é igreja, é um processo que nunca termina. Agora, o que era criança há algum tempo, ele agora é jovem, passou mais tempo, ele é adulto, passou um tempo, ele é um ancião, e é normal, e na igreja também. O que não é normal é aquele que passou por muitos anos e continua agindo como criança. Aí não é normal. A gente está errando em algum lugar. Né? Pode ser por erro nosso na liderança, ou pode ser porque a pessoa é resistente ao processo. A pessoa não quer crescer. Ela tem a síndrome de Peter Pan, que é chamado assim porque um conhecido no mundo inteiro chamado Michael Jackson. Lembram dele? Lembram? Michael Jackson? Então, ele não queria, ele queria sempre ser criança. O lugar que ele morava era quase uma chácara, né? Um sítio lá, chamava Neverland, que é terra do nunca, que é da história do Peter Pan. Porque na história do Peter Pan, para quem nunca assistiu ou não conhece a história, Peter Pan, ele roubava as crianças nas casas e levava para a terra do nunca. Lá as crianças nunca deixavam de ser crianças. Então, Peter Pan é o eterno menino. Então, tem gente que quer ser como menino a vida inteira. Não dá. Não funciona. A vida real não é assim. E tem crente que ele vive também na terra do nunca gospel. Não é? Ele não quer crescer, ele quer ser mimado pelo pastor, pela pastora. Quando eu cheguei nessa igreja, a pastora foi na minha casa, o pastor foi na minha casa, orou, me abençoou. De vez em quando eu falava, eles iam lá. Agora? Ó, nem lembro quando foi a última vez que ele veio. Não é assim ou não? E pediam uma oração, eles oravam, ficavam me atendendo. Agora, de vez em quando eu vou falar lá, tomo umas broncas. Acho que o pastor não me ama mais. Tadinho dessa criancinha de 40 anos, que já faz uns 30 que está na igreja, né? Ele quer ser como um membro que acabou de chegar, que precisa de uma atenção porque é um bebezinho.
né? Você tem um recém-nascido, uma atenção para o recém-nascido. Você tem um bebê na casa, as atenções giram em torno do bebê. E não há problema nisso, a lógica é exatamente essa. Então, a igreja não cresce porque ela gera muita energia para cuidar dos mais velhos, e os mais novos, sem cuidado, não permanecem, não conseguem sobreviver neste mundo, né? Cruel, que é um mundo que o Satanás luta muito contra as novas vidas. E aqueles que deveriam estar ajudando a tomar conta estão roubando a atenção dos líderes e dos pastores. Ai, pastor. Ai, ai, ai. Mas é assim mesmo. Você pode até não gostar do que eu estou falando, mas você não pode discordar de mim. Não tem como você discordar, está na Bíblia. É para crescimento, aperfeiçoamento. Já citei alguns textos, Paulo falando sobre isso, sobre maturidade. Enfim, essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, é assim, eu quero ter tratamento de menino, mas não quero ser chamado de menino. Assim, eu quero ter os cuidados de um recém-convertido, mas, ao mesmo tempo, querem que me dê responsabilidade de um adulto. Esses dias eu estava vendo um vídeo antigo, na época da pandemia. Eu estava pregando lá em Mauá, né? A gente fazia aquelas lives. Essa semana eu estava vendo um vídeo lá, de vez em quando eu olho alguma coisa lá. Que eu estava pregando, falando um pouco sobre maturidade. Aí estava lá o Davi, né? Que é pastor, que é o genro da pastora Josefa, né? Casado com a Daiane. E na época ele era um pastor mais jovem que tinha na equipe em Mauá, de 22 anos, né? Eu cheguei até a citar, né? Quantas pessoas que são antigos na igreja, 30, 40 anos, olham para o Davi, né, que é um jovem pastor, falam, por que ele está pastoreando? Eu vi esse menino nascer, peguei ele no colo, ele é pastor e eu não sou até hoje. Entendeu? Porque a pessoa quer tratamento, ele quer ser cuidado como um bebê, mas quer que alguém entregue responsabilidade para ele como de adulto. Não funciona assim. Se toma uma bronca, chora. Fica magoadinho, faz beicinho. Não é assim ou não? Adulto é assim. Você trabalha numa empresa. Se o cara chamar a sua atenção, você vai fazer beicinho? Não, sim senhor, desculpe, vou melhorar. Cadê a Michelle? Ficou com medo da Michelle. Eu não sei de onde a Michelle tira tanta foto, gente. Todo dia ela posta uma foto esquisita lá no grupo, não é, pastor? Todo dia, eu não sei onde ela arruma tanta foto, irmão. Qual é a equipe dela, que é uma equipe paralela de mídia? Então a gente faz umas caras depois. Mas um dia que eu agachei aqui, não apareceu a foto minha na segunda-feira lá no grupo do jovem. Irmãos, então, a característica de um adulto é que ele assume responsabilidade. Entendeu? Então eu quero ser tratado, eu quero ter o mimo da criança, mas quero ter o reconhecimento do adulto. Não dá. Não funciona. Então a gente tem muitas vezes na igreja essas características. Aqui o nosso papel, irmãos, não é tratar você como criança a vida inteira e dar papinha para você como criança. O nosso trabalho é trazer aperfeiçoamento, crescimento, vai ajustando, vai preparando, vai melhorando, vai treinando, vai discipulando, para que no processo natural você vá amadurecendo, assumindo as suas responsabilidades, e o tratamento com você é de acordo com a sua maturidade, o tratamento é de acordo com as suas responsabilidades. Né? Então a gente confunde muitas coisas, mas Deus quer trazer clareza para nós, maturidade no que diz respeito à igreja. Vamos avançando aqui, irmãos? A gente vê o segundo ponto agora aqui, que diz assim, ó, para o desempenho do seu serviço, que é em grego diaconia, serviço e ministério. Vamos lá, avançando aqui. Refere-se à atuação prática dos crentes no corpo de Cristo, usando os seus dons para servir. Todo cristão tem um papel ativo no reino. Servir é um ato de adoração. Então, a gente viu
que o papel dos dons ministeriais, dos 5 dons ministeriais, é, primeiro, gerar aperfeiçoamento para o desempenho do seu serviço. O serviço de quem? Da liderança? Não, o serviço dos crentes. Ué, pastor, eu achava que ele estava falando ali que era o serviço do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Não, irmãos. O trabalho desses 5 líderes em áreas diferentes é trazer um aperfeiçoamento para que você execute a tarefa. Não é a nossa é aperfeiçoar você. Agora, a sua é executar certas tarefas, de acordo com o dom que você tem. Então, é para o serviço, em grego é diaconia, é servir, é ajudar, é fazer algo para abençoar os irmãos e abençoar o próximo fora da igreja. É para gerar algum trabalho. Então, o nosso desafio como líderes não é somente cuidar das pessoas, mas é principalmente gerar trabalho na vida das pessoas, que essas pessoas estejam aptas para trabalhar e não só para receber cuidado. Recebe cuidado, atenção, claro, mas é proporcional ao seu desempenho. Então, irmãos, a gente já tem ciência que quando alguém chega, que é novo, a gente não espera, por exemplo, vou dar um exemplo aí, você tem lá uma criança, sei lá, com 2 anos, 1 ano de idade, 2 anos de idade, ele tá desenvolvendo a fala, desenvolvendo a coordenação motora, andando, começando a correr, aprender palavras. Você não tem como exigir dessa criança que ele trabalhe num serviço e produza alguma coisa. Esse dia eu estava brincando lá com o Natan, assim, outra semana, né, semana passada, ele completou 12 anos. Aí eu fiquei enchendo o saco dele, que o Natan é meio literal nas coisas, né? Ele, assim, a gente fala uma coisa, ele é mais literal, assim, do que a gente fala. Aí eu falei, filho, você está completando 12 anos hoje, amanhã você já começa lá na internet, você vai arrumar emprego. Mas papai, eu sou criança, eu não posso. Não, você não é criança mais, agora tu é adolescente, vai arrumar um emprego. Aí eu provocar ele, brincadeira, provocando. Irmãos, logicamente que a gente sabe que muitos já trabalharam com essa idade. Né? Quando eram criança, o lugar onde você foi formado, ajudava em algumas tarefas. Mas não pode ser responsável por um trabalho. Pode ajudar? Ele pode ajudar em casa? Pode. Pode fazer algum serviço em casa? Pode. Sim, claro, sem problema nenhum. Mas eu não posso colocar a casa todinha sob responsabilidade dele. Não funciona assim. Assim como uma criança não vai poder fazer um monte de coisa como um adulto faz. Nós temos consciência disso. Só que, irmãos, a partir do momento que a pessoa vai crescendo, amadurecendo, se tornando mais velho, a cobrança é maior. Eu brinco muito aqui, é aquele filho de 40 anos gritando, deitado no sofá, mamãe, cadê meu todinho? Mãe, não é assim não. Traz isso, traz aquilo. O filho está errado e a mãe também. A mãe também. Entendeu? Os dois estão errados. Então, na igreja tem muito isso. Muito, muito mesmo. Então, o nosso desafio é preparar as pessoas para que elas comecem a desenvolver tarefas, para que elas usem o seu dom, para que elas possam servir aos outros. Né? Então, tem gente que fica chateado quando a gente fala, irmãos, vamos evangelizar, vamos trazer pessoas. Aí ela convida uma pessoa para vir à igreja, maravilha, glória a Deus. Aí a pessoa chega e faz assim, ó. Já aconteceu muito, pastor, tá aqui, ó. Trouxe uma alma para o senhor cuidar. Sim ou não? Tá aqui, pastor, olha, fiz a minha parte. Irmãos, claro, apresento para o pastor dá uma palavra, fazer uma oração, mas irmãos, tem que ajudar a cuidar. A gente vai fazer a nossa parte? Vai também. Mas tem que ajudar a cuidar, irmãos. Sabe? A gente tem uma mentalidade, muitas vezes, errônea nessa questão. De que, durante muito tempo, nós fomos criados um ambiente em que o pastor gerava as almas.
Como é que o pastor gerava as almas? Através do programa de rádio, enfim, era ele que fazia isso. Então fazia grandes campanhas, grandes movimentos, então vinha muita gente nova na igreja, e aí estava lá. E aí o nosso trabalho, qual era? Era um serviço ligado ao templo. Então a gente tinha obreiro, diácono, diaconisa, pessoas que ajudavam a organizar o culto. Então era gente que tomava conta e ficava no atendimento ali na porta, ou para anotar o nome, para ajudar a segurar o endemoniado. Tudo isso é bom, tem que fazer, sim, tem que continuar, tem também. Só que como igreja, nós também amadurecemos. Como igreja. Falando agora a instituição amadureceu. E ela entendeu que a igreja é muito mais do que trazer gente para dentro e cuidar bem de uma pessoa num culto. Existe uma vida lá fora. Então essa primeira geração, o discipulado dela era basicamente dentro da própria igreja. Vinha no culto todo dia, e conversava, ouvia a palavra. Era bom, claro que era. Mas nós não sabíamos, irmãos, como gerar um discipulado que se reproduzisse depois. Então, a cabeça sempre era quem vai ganhar alma, quem vai gerar alma é o pastor, que vai para o rádio, vai evangelizar. Quem ganha alma, quem traz alma é o pastor, ou é, sei lá, o evangelista que toma conta, enfim, o dirigente da igreja. Ele que se vira para trazer alma. A gente ajuda no culto para o culto funcionar. E depois disso, irmãos, era gente que vinha, gente que vinha, gente que vinha, e gente que não voltava, gente que não voltava, gente que não voltava. A gente rodou muita gente na igreja, abençoou muita gente na igreja e perdeu muita gente na igreja. Isso é falta de quê? De unção, de dom, de fé? Não. É falta de quê? Maturidade. Nossa, como igreja. Nossa, como igreja. Então, a gente começou a entender isso um pouco melhor, esse conceito, quando a gente começou a trabalhar com um pouco de célula. Aí a gente começou a ter uma visão um pouco diferente. Não que antes a gente não tivesse responsabilidade. A gente tínhamos, eu fui obreiro durante muito tempo, a gente tinha serviço pra caramba. Mas quase todo o serviço estava ligado ao templo. Só que as pessoas não moram e não vivem no templo. As pessoas têm vida lá fora. E numa cidade como São Paulo, as pessoas passam grande tempo da vida delas fora da igreja. E aí tem que ter um discipulado, um acompanhamento, e a gente não sabia como fazer isso. A gente não sabia. A gente não foi treinado para isso. A partir da célula, a gente começou a ter treinamento, ensinamento, meio aos trancos e barrancos, começamos a aprender isso. Mas alguns assimilaram isso bem, mas outros resistiram. Por quê? Porque na cabeça deles não, agora eu vou ter... Ninguém assume isso claramente. Mas eu vou ter que dividir meu pastor, minha pastora com esse monte de gente? Vou não. Eu vou ajudar a cuidar? Eu não. Quem tem que cuidar é o pastor, a pastora. Onde já se viu isso? Eles que têm que cuidar das pessoas. Então a gente não aceita. A gente não aceita porque uma cultura tem... Então mudar uma geração, mudar uma cultura é muito difícil. Uma transição de uma igreja é algo extremamente difícil. Por quê? Porque se a pessoa não aprende desde o começo, lá na frente ela vai ter dificuldade. Então, irmãos, nós não podemos gerar mais pessoas com a ideia de que elas só serão cuidadas na igreja. Que elas só receberão cuidado, atenção a vida toda. Não. Você começa a ensinar a pessoa e falar, um dia você vai começar a fazer isso aqui também. Você vai fazer isso, vai fazer a escola, vai fazer treinamento, vai para o reencontro, vai fazer escola de líder, você vai começar a fazer assim, você vai andar comigo. Já pega a pessoa desde cedo e põe ela para andar com você. Isso é discipulado. Porque senão, irmãos, a gente vai ter discípulo que nunca foi discípulo. Discipulado que nunca foi discipulado. É um berçário. Porque discipulado, irmãos, o negócio é pegado, irmão. O negócio é no discipulado, quando eu falo é tenso, não é tenso de briga. É porque desculpa, a palavra não é tenso, a palavra é intenso. Porque é discipulado, é tudo guerreiro ali, sendo adestrado, tem aquela energia, aquela força, sendo alinhado com o propósito para poder trabalhar. Aí você vai fazer um reunião de discipulado, é um bando de crianças chorando. Um reclamando do outro. A Midian pegou o meu brinquedo. Ela também não gosta de você. Ele puxou o meu cabelo. Aí, pastor, ninguém fala isso no discipulado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Essas picuinhas de crente, irmãos.
Leva para o discipulado, irmãos. Sangue de Jesus tem poder, irmão. A gente já passou dessa fase, ou não? Deveríamos. Nós não somos uma igrejinha nova. Ah, eu não gosto de fulano. Aí fulano não falou comigo. Ué? Se tá te fazendo mal, vai lá e fala com ele. Se não tá te fazendo mal, fica em paz. Simples assim, irmãos. Irmão, a gente está lutando contra o inferno e tá alguém discutindo. Porque alguém falou, que o fulano falou, que o Beltrano falou, que ouviu alguém falar. Irmãos, isso é meninice. Isso é meninice. É criancice. E a gente vai perdendo as oportunidades de fazer o que tem que fazer. Deixa de cuidar, deixa de evangelizar, deixa de ter comunhão com os irmãos por causa de umas palhaçadas dessas. Irmãos, e o diabo não tem muito trabalho para poder estragar a vida da gente, não. Não sei como é o conhecimento de vocês, mas, por exemplo, todo mundo que já teve numa casa mais de um filho sabe como que é. Irmãos, está todo mundo em paz. Basta um olhar para o outro, vira briga, não é assim ou não? É ou não é? Lá em casa é assim. Filho, não liga. Mas você está olhando para mim e falando, e daí? Né? Geralmente é o Natan olhando para o Azaf, que é o mais velho provocando o mais novo. Só que o mais velho já sabe como é a malandragem e ele provoca sem falar. Não é assim ou não? E o mais novo, que é geralmente o mais novo, é mais sensível, mais imaturo, leva a sério. Fala, filho, vou falar para Azaf, pelo amor de Deus, meu filho. Você não entendeu? Você é inteligente, filho. Olha, o seu irmão faz isso para te provocar. Aí quem vai apanhar vai ser você, quem vai ficar de castigo é você. Aí fala, papai, mas eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo. Que o Azaf, o Natan é tranquilo. E o Azaf é muito intenso, né? O temperamento dele, ele é intenso. Então é difícil de controlar. Irmãos, pouca coisa vira contenda. Assim, irmão, muitas vezes o diabo está fazendo, cutucando os crentes, irmão. Por pouca coisa tem discussão, tem bobagem, gente que não se fala, gente que não quer vir mais na igreja, aí o pastor tem que ir lá. Ah, não, meu irmão, vem aqui. Ah, me falaram de mim, menino. Ah, irmãos, enquanto a gente tá com essas palhaçadas aqui, essas meninices, irmão, tá morrendo gente lá nos outros países por ser crente. Tem gente morrendo porque insiste em ler a Bíblia, insiste em ter uma Bíblia na casa, insiste em falar do amor de Deus, quando a gente está com essas palhaçadas aqui no Brasil. Irmão, a gente tem que acordar para a realidade e saber que nós somos igreja, nós somos um exército de guerreiros para saquear o inferno, entendeu? Então, a gente está perdendo, dando voltas, e quando a gente deveria estar lá na frente, caminhando. O povo rodou no deserto até uma geração fraca morrer. Mas todo mundo rodou. Vocês querem que a gente vai ficar rodando como igreja a vida inteira? Vamos ficar rodando, rodando, rodando. Não, irmãos, ó, está aqui a palavra. Nós temos, irmãos, uma graça, temos uma unção, somos uma igreja que ora, somos uma igreja séria, irmãos, que crê na palavra, que crê na unção. Irmãos, a gente não é uma igreja de coisa errada, de heresia. Nós não somos uma igreja que quer tomar o dinheiro do povo, não é uma igreja que quer maltratar as pessoas, não somos uma igreja que queremos pregar o evangelho água com açúcar, não. Mas a gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer e entender a nossa missão. E entender que uma igreja séria, ela é muito mais atacada do que uma igreja que não é séria. Ela vai sofrer muitas retaliações e muitas lutas que outras não vão viver. Sabe por quê? Porque a gente tem um propósito. Então, essas coisas não podem acontecer entre nós, porque isso é sinal de imaturidade. E se somos imaturos, não estamos prontos para a guerra. Tem que ficar mais tempo para amadurecer. Então, a gente vê que os dons estão aqui. Qual é o objetivo dos dons? Aperfeiçoar. Para quê? Para que a gente sirva. O inimigo não quer que a gente sirva. O inimigo não quer que a gente use os nossos dons para abençoar a vida de outras pessoas. Então, e no meio do caminho ele vai criar situações. E nós precisamos estar atentos para não deixar que nada nos atrapalhe no nosso chamado. Nem fofoca, nem contenda, nem mentira, nem calúnia, nem problema, nada, irmãos, pode nos atrapalhar do nosso chamado.
Porque quando você chegar diante do Senhor, Ele não vai perguntar quantas lutas você teve, vai perguntar o que você fez com o dom que Ele te deu. E você vai responder o que para Ele? Ai, Senhor, eu não fiz porque teve uma época que teve uma irmã lá que falou mal de mim, aí eu fiquei chateado, parei de orar, parei de liderar a célula. Fico imaginando os crentes, eles dão essas desculpas pra gente. Nós que somos pastores, a gente ouve essas desculpas e fala, rapaz, ou não ouvimos? Eu fico imaginando um crente olhar nos olhos de fogo de Jesus e falar isso para ele. Imaginaram que a gente aqui está sendo treinado aqui. Quando um líder, um pastor olha nos seus olhos e pergunta, meu irmão, o que está acontecendo com você? Minha irmã, olha aqui. Tem gente que mente olhando no olho da gente. Antigamente falava assim, não, quem mente não olha no olho, não é assim não. Baixando a cabeça. Irmãos, eu conheço crente que mente olhando dentro do seu olho, irmãos. Entendeu? Ele olha dentro do seu olho e mente, descara, passa um tempo e você descobre. Se você não tem uma revelação de Deus na hora, passa um tempo, porque toda coisa errada, uma hora vai se descobrir, irmão. Aí lá na frente você descobre, fala, cara, o cara mentiu na minha cara. Diante do Senhor ali, ó, você fala, não é que eu seja Deus, irmãos. Mas naquele momento você está tentando ajudar alguém para curar, para libertar, para a pessoa ir. Com todo o amor, com todo o carinho. Tem atendimento, irmão, que é desgastante. Tem atendimento que você faz, irmão, você sai dali e parece que você tomou uma surra de pau. Parece que você trabalhou de inchado o dia inteiro. Cansa, estressa você, tem um problema que te sobrecarrega e é coisa que não é da sua casa, da sua família. É coisa que você faz para ajudar alguém. E a pessoa mente na sua cara. Entendeu? Aí eu pergunto, irmãos, quando chegar diante de Jesus, será que vai dar? Vai colar? Hein? Vai colar? Não vai, irmãos, não vai colar, não vai funcionar. Então, o nosso papel aqui como liderança é confrontar, é corrigir em amor, não é maltratar, mas é ser firme para corrigir, para aperfeiçoar. Por quê? Porque todos os crentes precisam produzir algo para o reino. Aqui diz, o texto diz assim, para o desempenho do seu serviço. O texto diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Os santos são os crentes, tá? Para o desempenho do seu serviço. Do serviço de quem? Dos santos, que eles estão falando antes. Não é desempenho do pastor, não, o trabalho do pastor é desenvolver o trabalho dos outros irmãos. Tá? Para o desempenho do seu serviço. Então, irmãos, o papel dos crentes é servir, é trabalhar com os seus dons. Então, você, quando recebe uma pessoa, você acolhe como uma criança, tem coisa, irmão, se você tentar explicar, a pessoa não vai assimilar. É igual uma criança, você tentar explicar certas coisas para uma criança. Não vai funcionar. Mas aí, a criança aprende na convivência com você, ela descobre algumas coisas que você faz, ela vai aprendendo. O discipulado é assim também, convivendo, explicando, ela vai amadurecendo, entendendo as responsabilidades que ela tem. O que você não pode é criar um crente como um líder para que a vida inteira ele continue sendo aquele recém-convertido, extremamente dependente de você. Eu sei que existe um problema chamado a síndrome do ninho vazio. O que é isso, irmãos? É um termo usado para os pais que têm muito medo, insegurança e quando os filhos casam e saem de casa. É chamado a síndrome do ninho vazio. É uma crise existencial que muitos pais sofrem quando os filhos vão embora de casa. Tem outros que fazem festa. Graças a Deus, vai embora. Mas tudo tem a ver com cultura e criação. Aqui no Brasil, a gente mantém os filhos o mais perto possível, né? E, se possível, constrói uma casa no nosso terreno para eles. Não é assim, não? Agora, por exemplo, culturas mais avançadas, culturas que se produzem muito mais, que as pessoas crescem muito mais, por exemplo, como a cultura americana. O filho, ele é criado para ele saber que quando ele for para a faculdade, vergonha é voltar para casa morar com os pais. Isso é vergonha. Ai, pastor, misericórdia, mas é meu filho. Irmãos, o filho você não criou para você. Você criou para um dia ele formar a própria família.
Eu ensino para os meus filhos. Um dia eu estava brincando com os meninos lá em casa, e aí os meninos são muito grudados comigo. E aí eles ficam disputando espaço, os dois comigo. E aí o Natan fala, papai, você é só meu. Só meu. Aí o Azaf vem em cima também e fala, vamos explicar a conta para você como é que funciona. É assim, ó. Eu sou 50% da sua mãe, 25% para cada um, por enquanto. Quando vocês ficarem maiorzinho um pouquinho, eu sou 100% da sua mãe e 0 para vocês. Ai, papai, eu falei, vocês vão casar, vocês vão ter a família de vocês, vai ter a sua esposa, vocês vão ter a sua esposa, seus filhos vão cuidar deles, ué. A gente vem, vai se encontrar, eu quero ver os netos, não é assim ou não? Eu quero ver os netos, eu quero curtir, mas aí se vira eu e a sua mãe. Então, o meu maior compromisso não é com vocês, meu maior compromisso é com ela. Eu fiz uma aliança, um juramento diante do altar, de amá-la até o fim da minha vida ou até o fim da vida dela. Vocês, o meu compromisso é cuidar de vocês até que vocês tenham condição de se cuidar. E toca a vida logo. Ué. Então, eu já estou ensinando os meus filhos isso. Eu já falo para os dois. O Natan é maiorzinho, o Azaf está ali, só ouvindo. Tentando captar como é que funciona. O Azaf só tem 7 anos, apesar de ser. Sim, só tem 7. Né? E aí, irmãos, é essa a realidade. A gente cria as pessoas, o discipulado é para gerar naquelas pessoas responsabilidade. Então, você que é líder de célula, não fica passando a mão na cabeça da pessoa a vida toda, não, gente. Leva a pessoa para essa responsabilidade, põe ela para trabalhar, põe ela para servir, põe ela para te ajudar. Irmãos, uma das coisas que eu percebi muito é que eu vi as células, na verdade, o que aconteceu? A célula virou uma mini igreja com um pastor, que é o líder da célula, uma pastora, cuidando das ovelhinhas lá. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a célula está lá. As ovelhinhas de Jesus estão lá, e o mini pastor, a mini pastora está lá tomando conta. Desculpa a expressão, tá, irmãos? Não é para ser ofensiva, é para ver se a gente choca a cabeça de vocês um pouquinho. Tem coisas, de vez em quando, tem que dar um choque, assim. Você ficar meio bravo comigo, já falei, eu gosto de provocar. Acho que o Natan pegou isso de mim. Fazer você pensar. Fazer você pensar. Você não está criando aquelas pessoas, você não está cuidando daquelas pessoas para elas ficarem com você a vida inteira. O sucesso que você, líder de célula, tem é quando você pega aquela pessoa, ele chegou lá do zero lá e você ajudou a cuidar com os irmãos, agora você está enviando para ele começar uma nova célula, para ele desenvolver. Isso é o sucesso. O sucesso, né? Tem uma célula inchada de gente. Aí minha célula é maravilhosa, tem 48 pessoas, dia que não tem muita gente. Mano, pelo amor de Deus, não é. Não é. Olha, fulano tá aqui comigo faz 15 anos, olha que fidelidade. Isso não é vitória, isso é vergonha. Me perdoem, irmãos. Isso não é vitória, isso é vergonha. Irmãos, a célula precisa multiplicar. Esse é o trabalho, gerar maturidade para essa pessoa desenvolver o dom dela, o talento dela e avançar. Se ela não vai ser líder de uma outra célula, vai estar ajudando ali, ela está assumindo responsabilidade em outro lugar, avançando. Você não vai criar filho para morar com você a vida inteira, ficar com você a vida inteira, não. Você cria para um dia ele bater asas e voar. Essa é a visão, irmãos. É por isso que muitas vezes a gente não tem sucesso no nosso trabalho. Porque criança, presta atenção, criança não gera filho. Criança não gera filho. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí chega um ponto que a gente não cresce mais. Por que a gente não cresce mais? Porque eu só tenho criança na minha célula. E criança não gera filho. Não tem capacidade de gerar filho. Nem de cuidar e nem de gerar. A minha célula fica estagnada, porque só tem criança. Não me leve a mal, não leve isso como ofensa, leve isso como um alerta. A minha célula precisa amadurecer, as pessoas precisam crescer, porque elas crescendo, elas vão ter capacidade de gerar e capacidade de cuidar. Isso é crescimento, isso é o natural. A síndrome do Peter Pan que não é natural. É criança para sempre? Não, não. Irmãos, se você começa a ter um filho, o seu filho não se desenvolve, você fica preocupado e leva ele no médico. Ou não é assim? Ué? Você leva no médico, por favor, doutor, meu filho não está crescendo, ou meu filho parece que não amadurece, tem algum problema, fazer uns exames, fazer um tratamento. Se não,
Se não está crescendo, vai tomar as vitaminas, não é assim, não? Vocês sabiam que eu era pequeno? Muito pequeno. Eu não crescia. Minha mãe me levou no médico, o médico passou um monte de vitamina para eu tomar. Aí funcionou, ainda bem, né? Gente, quando eu tinha 15 anos, quando o Bispo Sérgio chegou lá em Sorocaba, eu comecei na igreja com 13, mas com 15 ele chegou lá. Irmãos, ele tinha 18. Ele era bem mais alto que eu. Vocês vão dizer que o Bispo Sérgio não era alto? Ele era baixo. Né? Segundo ele falava que ele era a estatura do varão perfeito. Ele brincava e falava assim, não, você não conhece, lá em Israel todo mundo tem a minha altura, eu sou a altura do povo de Deus. Tal. Brincadeiras nossas, nossa liberdade, né, irmãos? Então, eu era menor do que ele, e minha mãe me levou no médico, porque eu não crescia. Eu tinha 14 para 15 anos, eu tinha cara de 10. Eu parecia um menino que estava no primário, já estava terminando o ginásio, naquela época que chamava, né? Muito pequeno. Aí de uma hora para outra, eu fiz assim, ó, e passei ele. E cresci. Então, irmão, se os seus discípulos não estão crescendo, você tem que botar a mão na consciência e falar, meu Deus, o que está faltando? Está faltando alguma vitamina? Está faltando o quê para esse povo crescer? É uma palavra, é oração? Tem que dar um chacoalhão? O que está acontecendo? O que não é natural as pessoas não crescerem, tá? Por quê? Irmãos, presta atenção. Esse é um princípio. Porque as pessoas vão crescendo e elas continuam consumindo. É uma lógica. Não me interprete de forma errada. Estou dando um outro exemplo. As pessoas continuam crescendo e elas vão crescendo, elas vão consumindo. Só que quando ela cresce, o consumo dela se torna maior do que quando ela é criança. Quando ela é criança, você escolhe a roupa, você compra uma coisa, compra outra, sei lá, come umas coisinhas. Agora vai ficando adolescente, jovem, come, não, aquilo tem um buraco no estômago. Não é assim, não? Hein? É ou não é? Come muito. Não é? Irmãos, agora ele tem uma energia, ou ela tem uma energia já de quase um adulto, mas consome muito. Se essa pessoa não começar a ajudar a produzir, você vai quebrar. Você vai quebrar, porque você também, com o passar do tempo, já não tem a mesma energia que você tinha quando eles eram crianças. E aí você começa a ficar cansado. E aí que a célula começa a desandar. Porque em vez de você cuidar de criança, você está cuidando de gente grande. Né? Carregar uma criança no colo é uma coisa. Carregar um adulto no colo, só que não é um adulto. Ele tem tamanho de adulto, mas ele tem o quê? Cabeça de criança. O que isso quer dizer, pastor? Que normalmente as pessoas que se negam a crescer espiritualmente, ela vai te dar problema. Só que o problema dela é proporcional ao tempo que ela tem. O problema de crente antigo é muito pior do que o problema de uma pessoa recém-convertida. Estou falando na experiência. Experiência como pastor de vários lugares. Vocês sabem, né? Eu não sou pastor aqui só agora, depois. Essa igreja que eu estou, é a 9ª igreja que eu dirijo como pastor. Já dirigi 9 igrejas. Dirigi igreja pequenininha, igreja sem ninguém, igreja com muita gente. Já dirigi igreja do interior, aqui na capital, igreja antiga, igreja nova. Então, tenho essa experiência, irmãos. Tenho essa experiência. Problema de recém-convertido é muito mais simples de você carregar do que problema de crente mais antigo na igreja, que não produz e fica dando trabalho. É como, igual, se você tiver que carregar uma criança, você pega e carrega. Agora, para carregar um adulto é fácil? Não. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer, irmãos. Mas, toda hora não dá, irmãos. O tempo todo não dá. Em algum momento, alguém se machuca, alguém tem um problema, aí você corre ali, você ajuda essa pessoa. Mas tem gente que você tem que carregar ele todo dia, quem vai aguentar? Não funciona. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês, irmãos? Por que, irmãos? Essa pessoa, ela dá trabalho, mas não trabalha. Então, exatamente. A pessoa não produz, mas
ela demanda atenção e cuidado. Aquela pessoa que deveria estar ali ajudando, está atrapalhando. Porque você tem que cuidar dos mais novos e ela requer toda a atenção para ela, porque eu sou mais antigo, eu sou fiel nesse lugar aqui, eu exijo atenção porque eu estou ajudando esse lugar aqui há muito tempo, porque eu sou um dizimista fiel nessa igreja aqui desde que começou. Desculpa, irmãos, hoje eu estou afiado. Estou afiado hoje. E pede para os irmãos assistir depois, está sendo gravado, tá? Manda para todo mundo, fala, ó, o pastor pediu para todo mundo ouvir isso aí. Entendeu? Porque muita gente que precisava estar aqui não está, infelizmente. Né? Então, pelo menos a gravação está lá. E você põe a pessoa para assistir, entendeu? Para ver se acorda. Ou fica bravo de vez também, entendeu? Não tem problema não. Mas não pode deixar de dizer a verdade, irmãos. A gente não pode deixar de dizer a verdade. Por quê? Porque a gente está estudando aqui, aprofundando no texto. O texto diz que o trabalho da liderança não é fazer tudo. O trabalho da liderança é desenvolver, aperfeiçoar os crentes, os santos, para o serviço. O meu serviço é aperfeiçoar as pessoas para o serviço. O serviço dos pastores, dos líderes, é aperfeiçoar os irmãos para o serviço do reino. Por quê? No final, todo mundo está trabalhando. Paulo diz assim, quem não trabalha, não coma. Ai, pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Me ajuda aí, gente. Não lembro o versículo de cabeça, mas está aí. Não sei onde está o versículo, se procurar e você acha rapidinho. Me ajuda aí. Me socorre aí. Paulo chamou atenção, irmãos, porque tinha gente pendurado, comendo, mas não produzindo. Entenderam, irmãos? E tem gente que acha que a produção dele é trazer dízimo na igreja. Irmãos, isso ajuda a manter a estrutura, mas o que Deus quer de você é muito além disso. Deus quer que você produza para o reino. Produza para o reino. Que você use os seus dons. Aqui diz diaconia, é o serviço. Vamos continuar aqui, senão a hora vai embora. Vamos lá. Terceiro ponto. Para a edificação do corpo de Cristo. Lê, pastor. Porque quando estávamos aí, damos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Obrigado. Paulo diz, fala o texto de novo? 2 Tessalonicenses 3:10. 2 Tessalonicenses 3:10. Vamos lá de novo, pastor? Vamos lá? Porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Porque quando estávamos aí, demos essa regra. Quem não quiser trabalhar, não coma. Tá? Só para entender, para não dizer que o pastor está inventando moda, está inventando versículo, Evangelho segundo Estênio Façanha, versículo tal, não. É o Paulo que falou isso, tá bom? Então, irmãos, voltando aqui. Para a edificação do corpo de Cristo. Então, lendo o texto, diz assim, ó, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Aqui, a palavra em grego é oikidomé, construção, edificação. O resultado do serviço é o fortalecimento e crescimento da igreja em unidade e amor. Quando cada membro serve, a igreja se torna sólida, viva e saudável. Vamos ler esse pedacinho de novo? Quando cada membro serve, a igreja se torna sólida, viva e saudável. Mais uma vez, todo mundo junto, vamos lá? Quando cada membro serve, a igreja se torna sólida, viva e... Entenderam, irmãos? Então, há um aperfeiçoamento, certo? O aperfeiçoamento nos leva ao serviço, e o serviço vai gerar edificação, construção do corpo.
Então, na cabeça normal das pessoas, né, quando eu falo normal, o jeito normal das pessoas pensarem, uns acham que a responsabilidade de edificar a igreja, o corpo, é de Jesus. Então, Jesus que tem que cuidar disso aí. Outros acham que isso é só serviço dos pastores. Não, aqui diz que a igreja é edificada pelo serviço dos santos. Então, o nosso papel é desenvolver, aperfeiçoar, para que as pessoas sirvam uns aos outros, e aí nós teremos uma igreja edificada. E aí a gente entra naquela questão, irmãos. Muitas pessoas observam alguns trabalhos, alguns lugares, e falam assim, nossa, aquela igreja, olha, tudo é assim. Às vezes a pessoa faz uma visita, conhece alguém, e a pessoa fala, nossa, aquela igreja, queria tanto que a minha igreja fosse assim. Geralmente quem fala isso é normalmente as pessoas que não trabalham e que não produzem nada. Porque se ele produzisse, ele sabe como é difícil fazer isso. Normalmente é assim que funciona. Eu não estou usando isso como desculpa, não, irmãos. Tá? Mas essa é a realidade, irmãos. Essa é a realidade. Quando você vai conhecer o compromisso, o nível de serviço, há pouco tempo, eu pedi para uma pessoa daqui da igreja fazer um treinamento de um trabalho de uma igreja que tem um trabalho voluntariado muito, muito bom mesmo. E eu pedi, por favor, fulano, faz o treinamento para mim, porque eu quero saber como é o treinamento disso. A pessoa veio e me trouxe as informações, olhei material. Irmãos, o negócio é pauleira. É pauleira. Entendeu? Aí a gente faz lá uma escala, né? Eu não sei o que faço. Aqui tem os nomes. Eu fazia um tempo, agora, né, Alcione está fazendo, faz uma escala. Irmãos, vamos servir aqui domingo de manhã. Irmãos, começa a colocar, some a escala de novo. Depois apagou. O que aconteceu? Alguém já falou que não vem. Aí depois apaga de novo, depois apaga de novo, apaga de novo. Não teve dia, irmão, que eu acho que foi uma vez que eu vivi, eu acho que apagou a escala umas 8 vezes. Falando para vocês, irmão. Só que quando a gente falou para as pessoas, falou assim, gente, quem quiser, vocês estavam aqui, quem quiser servir, se não quiser, não dá o nome, não. A pessoa dá o nome e depois quando você chama, a pessoa não vem. E nunca pode. E nunca pode. Aí o que acontece, irmãos? Sobrecarrega os outros. Entendeu? O segundo culto nosso aqui, irmãos, tem uma escala, irmão, que é assim, tipo assim, hoje você joga, e amanhã você joga também, e depois de amanhã você continua jogando. Ué? Porque o segundo culto, todo mundo quer vir no primeiro, o segundo vem pouca gente. E sempre são os quase, a gente fica meio que quase que repetindo as pessoas. Então, o que acontece é assim, uma semana inverte, sempre são os mesmos. Porque ninguém quer servir. Ah, mas eu vou embora mais tarde. Irmãos, uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, se seguisse uma escala que todo mundo que está lá no grupo fizesse isso, a cada 2 meses você ia para um culto, em vez de você sair daqui 9h30, 10 horas, sair daqui meio-dia. E o que é demais? Tem gente, geralmente os que reclamam, ficaram aqui 10 anos indo embora 1h30, 2 horas da tarde, e agora não pode ir embora meio-dia, uma vez cada 2 meses? Entenderam, irmãos? Não dá certo. Não funciona. Ah, mas eu tenho uma igreja. Irmão, os caras chegam antes, irmãos. Se você descobrir como funciona a escala dessas igrejas grandes, tem gente que tem que chegar 2 horas antes. Tem lugar que é 1 hora, tem lugar que é 2. Aí, pastor, lá tem o pessoal, eles dão um café lá para o pessoal que está servindo. Irmão, eu daria café, bolacha, donuts, se o pessoal tivesse pelo menos esse compromisso. Não tem. Não tem. Eu quero os donuts, ou o café, eu vi uma igreja lá que tem um café lá para os voluntários. Maravilha. Mas ele não fala, não vê o serviço que os caras têm. Ele só vê o café. Irmãos, vamos despertar. Vamos despertar. Irmãos, eu não estou servindo porque eu vou me dar um café depois, irmão. Que servo é esse, irmãos? Oxe.
Não, eu vou servir porque eu faço parte, eu tenho alegria, porque nessa casa eu fui servido, eu fui abençoado, alguém me carregou, alguém me deu suporte, eu estava indo para o inferno, alguém me ajudou, eu não sabia como orar, alguém orou por mim. Irmãos, é um senso de gratidão e de amor pelo próximo, vamos servir com amor e com carinho, sabe? Então, é mentalidade. Então, irmãos, aqui diz, ó, para a edificação do corpo de Cristo. O nosso serviço é para edificar a igreja. Então existem coisas na igreja que não funcionam, não é porque não é que não é ensinado, não é ministrado. É que chega lá na ponta, as pessoas não querem servir. E se as pessoas não querem servir, áreas da igreja ficam precárias. Precárias, quer dizer, aquele serviço não tem. E aquilo não vai gerar o quê? Edificação do corpo. Se faltarem operários, a construção, a edificação, ela diminui o ritmo. E às vezes até para. Irmãos, preste atenção. O certo seria que todas as pessoas da igreja batizou, é membro, precisaria ter algum nível de compromisso com as coisas da igreja. Quando eu falo compromisso, não é vir para o culto, não. Ou entregar dízimo e oferta, chegar para orar, não. Quando compromisso é trabalhar em alguma área. Isso é o correto. Mas, não. Porque a ideia é eu vir na igreja para servir. Não é? Afinal de contas, eu estou pagando o pastor para cuidar de mim. Estou pagando a pastora para cuidar de mim. As pessoas não falam assim, mas pensam assim. Não assumem, mas pensam assim. É todo mundo, pastor? Não. Você está bravo, pastor? Também não. É que o nosso assunto hoje é esse. E eu preciso falar. Então, o nosso papel de liderança não é fazer no seu lugar. O nosso papel de liderança está dizendo aqui. Qual é? É aperfeiçoar, é ajustar, é corrigir, colocar em direção. Porque um dia, irmãos, preste atenção. Muitas tarefas que a gente pede para você fazer ou para outros irmãos fazerem, nós já fizemos durante muitos anos. Irmãos, eu não queimei etapas. Tudo dentro de uma igreja eu já fiz. Já falo e repito para você, irmão, das coisas mais simples, de lavar banheiro, de varrer chão, de cuidar de salão, de entregar folheto, bater de porta em porta, de fazer serviço em banco. O meu primeiro serviço na igreja, não sabia fazer nada, era cozinhar. Eu cozinhava para o bispo Sérgio, pastor Nelson, pastor Gildo, que é o pai do pastor Jonatas, pastor Nelson é o primo, tio da pastora Lilian, eram os pastores lá, eu cozinhava para eles. Eu não sabia fazer mais nada, não sabia falar na frente, mas eu trabalhava lá. Não recebia nada, irmãos, eu trabalhei durante muitos anos aqui sem receber um centavo. Morava na igreja, passava necessidade. Estou falando isso para você ficar com dó de mim, para você entender, irmãos. Eu era obreiro, eu tinha 2 camisas. 2. E uma vez, uma camisa minha rasgou nas costas. De tanto lavar e usar, rasgou. E eu não tinha outra. E aí, irmãos, minha irmã tinha feito de crochê um coletezinho assim, meio sem manga, assim, por aqui assim, mais ou menos, um coletezinho. E eu usava, irmãos, quem sabe, o interior Sorocaba é um calor da pega, né, como diz o pessoal. Calor, calor. Irmãos, quantas vezes a pessoa falava para mim assim, nossa, você não tá com calor? Ah, mas tá bom assim. Você não tira esse colete? Eu não tirava porque a camisa era rasgada. Eu nunca contei isso para vocês, porque não quero que vocês fiquem com dó de mim, para vocês entenderem, irmãos. Sapato furado. Muitas vezes. Ir para a igreja a pé porque não tinha dinheiro? Muitas vezes. E qual o problema disso? Não estou aqui? Irmãos, fui pastor de igreja que não tinha obreiro, não tinha ninguém. Banheiro sujava, entupia, enfiava a mão lá e limpava, lavava. Já foi o lugar que eu fui pastor da igreja, a igreja não tinha uma cozinha, não tinha nada. Eu ficava a semana toda comendo pão com qualquer coisa que tinha, porque não tinha nem comida. Isso faz mal para a saúde da gente. Mas eu fiz. Qual o problema? Nenhum. Estamos servindo em amor para a obra de Deus. É por isso que eu estou aqui hoje, irmãos. É porque eu passei por essas etapas. Eu passei pelo processo.
Entenderam? Então, quando a gente fala de servir, é servir, irmãos. É de manhã, de tarde, de noite. Eu sou da geração que a gente tinha culto o dia inteiro, rádio, depois ia para o monte e dormia 2, 3 horas por noite. Quando dormia. Tomava conta da igreja, não tinha hora, irmãos. É toda hora. Salão aberto. Abre o salão, passa, termina o culto, vai, fica tomando conta do salão, os irmãos conversando, vai ter não sei o quê, vai ter ensaio, não sei o quê, sou eu que tenho que tomar conta, porque morava na igreja, tinha que abrir o salão, fechar o salão. Passei por tudo isso, irmãos, e estou aqui hoje. Está arrependido? Não, irmãos, eu sei que esse foi o caminho do meu amadurecimento. Eu servi em todas as áreas. Fui músico, fui líder de louvor, tocava violão, guitarra. Comecei tocando bateria, primeiro fui baterista já, depois fui para o violão, para a guitarra. Fui ministro de louvor durante muitos anos. Tive uma banda de rock para evangelizar nas escolas, nas ruas. Já fui roqueiro. Um roqueiro meio tímido, mas um roqueiro. Verdade. Sim, também dirigi círculo de oração. Fui líder de jovens, cuidei de criança já, não morreu nenhuma, graças a Deus. Irmãos, eu passei por todas as etapas. Então, quando eu falo para você, serve, é porque eu já servi primeiro. Os pastores que estão aqui, irmãos, já foram servos também em várias áreas, em todos os sentidos. Hoje lá vai falar, pô, o pastor manda a gente ir lá, porque ele não vai. Irmão, porque eu já passei essa etapa. Não sou melhor do que você, mas eu já fiz isso muitas vezes. E precisar fazer de novo, eu faço. Algum tempo atrás, na época que a gente foi para o interior, eu estava aqui, saí de Mauá, fiquei uns 6 meses, eu até vinha na igreja do Braz um pouquinho, depois deu uma sumida, né, que eu fui, o apóstolo mandou para o interior. Vamos dirigir uma igreja que não tinha ninguém. Então eu e a Patrícia chegava lá cedo, lavava salão, lavava vaso, lavava banheiro, a gente era tudo. Sem problema nenhum. Entenderam, irmãos? Então, o serviço é a marca do crente. Crente que não serve, crente que não trabalha, está fora do propósito de Deus. Alguma coisa está errado. Se o crente não produz nada, alguma coisa está errada. Isso não é normal. A gente entende que as pessoas novas estão num processo de aprendizado. Elas estão chegando, precisam de atenção, de cuidado, mas gradativamente a gente já vai começando a levar a pessoa com a gente, caminha comigo, vamos fazer junto comigo, eu te falo o que tem que fazer, você me ajuda. Ele não é responsável, mas ele já começa a dar os primeiros passos. A gente sabe que as pessoas que crescem na igreja são as pessoas que aprendem desde cedo a servir. Desde cedo a servir. E tem gente que não serve e ainda fica reclamando dos que servem. Não tá bom. Irmãos, vou contar uma história aqui pra gente, daqui a pouco, passar aqui pra gente encerrar. O missionário Francisco Afonso, pai do bispo Sérgio, eu não era da igreja nessa época, isso foi antes de eu começar na igreja, lá em Mauá. Não era esse salão que nós conhecemos lá em Mauá, era um outro salão, era um galpão, que era uma cerâmica. Um galpão mesmo, bem galpãozão mesmo. E quando eles compraram lá, tinha sido uma cerâmica, quando eles compraram, não, quando eles alugaram lá, uma cerâmica há muito tempo. E lá tinha aqueles banheiros igual de fábrica, sabe aqueles banheiros de fábrica? Que a pessoa faz o 2 em pé? Já viram isso ou não? Quem já viu? Quem já viu? A gente não tem nem noção do que é isso, né? Vocês não sabem o que é isso, gente? Gente, sem brincadeira. É um negócio grande, assim, ó. No chão. No chão. De louça, igual de louça de vaso, só que ele é grande, assim. Aí a pessoa... Ninguém tira foto. Irmãos, olha aqui para você entender. Sabe para que isso? Para o cara não ficar fazendo hora no banheiro. Não é isso, pastor Dario? Para o cara não fazer hora no banheiro. Irmãos, imagine que esse negócio, irmãos, é nojento, irmãos. Agora, você põe lá, a igreja de Mauá chegava a ter 2.000 pessoas numa reunião. Era um galpão, naquela época do movimento, do rádio, quando começou, chegava a ter 2.000 pessoas. E tá numa reunião com a igreja lotada, a missionária Francisco Afonso está pregando, naquela época tinha pouco obreiro. Aí chega alguém, pastor, não era pastor Francisco Afonso ainda, pastor, o vaso entupiu. Eu falei assim, manda, não, o pessoal tá com nojo, só que. Aí ele falou o pessoal, não, certo, veja bem. Alguém canta um hino aqui. Botou alguém para cantar o hino, desceu, tirou o paletó.
Colou a camisa. E tem gente para contar isso aí. Foi lá no banheiro ele mesmo. Enfiou a mão lá dentro, jogou, limpou, desentupiu. Foi lá, lavou a mão, voltou, botou a mão na cabeça do povo, expulsou o demônio, curou o enfermo. O povo foi curado, foi liberto com aquela mão que ele tinha mexido no vaso. Só que ele lavou, claro. Irmãos, estou falando essa experiência para vocês entenderem, irmãos. Se tem que fazer, você vai lá e faz. Eu não tenho problema com isso, não. Você vai rezar num bar, você precisa limpar banheiro, limpa. Qualquer coisa a gente faz. Mas você tem uma igreja, você tem uma equipe. É o que Pedro e os apóstolos falaram. Não é lícito que a gente deixe de orar e de pregar a palavra para poder servir as mesas. Alguém começa servindo mesa. Eram 7. Dali a pouco, um que servia a mesa, Estevão, se tornou um pregador e um defensor da fé eloquente. Filipe, que servia a mesa, começou a servir no mês, se tornou um evangelista poderoso e ganhou 2 cidades inteiras em Samaria para Jesus. Eles começaram como diáconos, começaram servindo. Irmãos, se você não tem disposição, estou falando para os irmãos que estão aqui, para aqueles que vão me ouvir lá na internet, depois. Não é porque você não está aqui que não é para você não, para você que vai me ouvir também, tá? A sua orelha vai esquentar em casa também, se você estiver me ouvindo. Se você não está disposto a servir, você está fora do propósito que Deus tem para você. Nem todo mundo faz tudo, irmãos. O ideal é que os dons sejam utilizados, que cada um vá naquilo que ele tem uma vocação, ele faz bem, faz com amor, faz com carinho. Tudo bem, mas não existe alguma área que você não possa fazer nada. Ai, pastor, eu não sei fazer nada, ou não tem espaço para eu fazer alguma coisa. Tem, me procura que eu arrumo um serviço para você rapidinho. Eu converso com você e pergunto para você, a gente entende sua característica e fala, vamos colocar, não é colocar você para fazer qualquer coisa, vamos colocar alguma coisa que tenha a ver com você. Não é que você vai ser obrigado a fazer alguma coisa que não tem nada a ver com você. Não, irmãos, eu entendo isso. Mas, irmãos, tem serviço, tem trabalho, todo mundo precisa produzir. Então, o nosso trabalho não é fazer tudo. Os dons ministeriais não são para fazer tudo. Os dons ministeriais são para aperfeiçoar, para ajudar, direcionar, para que os crentes, os santos, tenham um desempenho, né? A palavra aqui é isso, não é? O desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é edificado quando todos os crentes começam a servir uns aos outros. Isso é um corpo edificado. Quando tem um pouquinho de gente trabalhando e muita gente recebendo sem trabalhar, isso não é corpo de Cristo. É como se você tivesse um corpo e, sei lá, só as mãos mexem. O resto do corpo não mexe. Aí é um corpo paralisado. Não vai funcionar. Entendeu? Não funciona. Quando uma parte do seu corpo não funciona, todo o corpo sofre por causa disso. E muitas vezes a gente reclama, mas nós não estamos produzindo. Vamos começar a produzir, vamos começar a trabalhar, vamos começar a despertar para o nosso chamado e para a nossa vocação, em nome do Senhor Jesus. Eu quero só ler de novo esse pedacinho aqui, que é muito importante. Ó. O resultado do serviço é o fortalecimento e crescimento da igreja em unidade e amor. Então, o resultado do serviço é o quê? Fortalecimento. A igreja se torna mais forte. E também o quê? Cresce. Porque as pessoas querem estar no lugar onde elas podem crescer. Onde elas veem o progresso das pessoas. As pessoas novas vêm, muitas vezes numa necessidade, num problema, desesperadas, elas permanecem um tempo. Mas algumas pessoas olham e não veem futuro para elas ali, elas caem fora. Algumas deixam de vir na igreja, algumas vão para outras igrejas. Por quê? Porque ela não vê futuro para ela ali. Ela não vê possibilidade dela crescer. Porque ela não vê crescimento, ela não vê avanço. Tá? Então, aqui diz, ó, em unidade e amor. Tá? Quer dizer, unidade fala de um mesmo propósito e amor fala a motivação do nosso coração. Aí diz, quando cada membro serve, a igreja se torna sólida, viva e saudável. Quando cada membro serve,
a igreja se torna sólida, viva e saudável. Encerrando aqui. Cristo concedeu ministérios à igreja não para status, mas para serviço. O que é status? Status é dizer assim, eu sou um obreiro, eu sou uma obreira, eu sou um evangelista, eu sou um diácono, eu sou um pastor, eu sou um profeta e não produz nada. É status. Só tem o nome, mas não tem o serviço. Cristo concedeu o ministério à igreja não para ter status, nome de quem é, mas é para produzir, tá? Então, mas para serviço. Esses dons existem para aperfeiçoar os santos. Quais dons? Os dons ministeriais. Ativar o serviço cristão e edificar o corpo, tornando a comunidade uma expressão visível. Uma expressão o quê? Visível. Que as pessoas veem, percebem, reconhecem a plenitude de Cristo na terra. Quer dizer, as pessoas vão ver que o evangelho é real, que é verdadeiro. Eles veem isso através do quê? Do nosso amor e do nosso serviço. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor, irmãos. Vamos falar com o Senhor, dizendo, Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, para que nós possamos desenvolver, Senhor, a Tua obra. Uma boa parte dos irmãos que estão aqui são irmãos maduros, irmãos que já estão há muito tempo na igreja, irmãos que estão trabalhando, que estão servindo, que estão produzindo. Alguns estão liderando ou já lideraram. Irmãos, nós precisamos despertar para ser a igreja conforme Deus, conforme Cristo nos ensinou, conforme a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesta noite. Pai, e nós queremos, meu Deus, quebrar todas as barreiras, os bloqueios mentais, meu Deus, humanos, carnais, diabólicos, Senhor, que muitas vezes tem nos prendido, Senhor, a princípios e valores errados. Pai, em nome de Jesus, o nosso trabalho, Senhor, como liderança, é aperfeiçoar, Senhor, mas não é fazer no lugar de todas as pessoas. Nos perdoe, Senhor, porque quantas vezes nós, Senhor, temos feito aquilo que era para os outros fazerem, mas nós fizemos, meu Deus, muitas vezes para poupar as outras pessoas e acabamos, meu Deus, estragando, Senhor, o discipulado dessas pessoas. Nos perdoe, porque muitas vezes nós não deixamos as outras pessoas amadurecerem, nós não permitimos o crescimento e o avanço delas. Nós estamos entendendo aqui na Tua palavra, Senhor, que o nosso chamado é trazer aperfeiçoamento. Pai, em nome de Jesus, que sejamos uma igreja poderosa, uma igreja firme, uma igreja abençoada. Pai, que a nossa marca seja o serviço, o amor, a dedicação ao nosso próximo. Senhor, ajuda-nos a ser uma igreja edificada, fortalecida, que cada um de nós, cada um dos crentes, viva o Teu propósito do serviço cristão e do amor ao próximo, Pai. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.